A vida dos justos está nas mãos de Deus. Olá para você que acompanha o programa Igreja em Saída, minha saudação. Agradeço você pela companhia, agradeço você pela audiência. Falamos ao vivo da Igreja Mãe da Arquidiocese de São Paulo, aqui Catedral da Sé. Estamos nesta igreja trazendo para você informações do velório do cardeal Dom Cláudio Umes, falecido ontem, segunda-feira, aos 87 anos de vida. Nas imagens de Davi Ferreira, você acompanha neste momento o presbitério. Agora há pouco terminou a missa, iniciada às 10 horas da manhã, e neste momento os fiéis da Arquidiocese passam aqui na Catedral para prestar as últimas homenagens a Dom Cláudio, este homem profeta de amor aos pobres, à Igreja de Jesus, profeta da região amazônica, amigo do Papa Francisco e que traz para nós, sim, a dor da perda, mas também a gratidão a Deus por este homem que serviu à Igreja. E nós temos aqui ao vivo conosco para conversar, trazer um pouco mais da história de Dom Cláudio, o querido Dom Carlos Silva, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de São Paulo, que conversa conosco ao vivo no Igreja em Saída. Dom, sua bênção, celebrou agora a Santa Missa e o senhor recordava os últimos momentos, minutos da vida de Dom Cláudio, que foi também por meio de uma Santa Missa. E assim o senhor dizia que agora ele celebra a sua Páscoa definitiva no céu, uma morte serena. É isso mesmo. Ontem, às 7h30, um dos confrades celebrou a missa, a Santa Missa, e logo depois, às 9h, ele entregou o seu espírito. Depois de um tempo longo de sofrimento, ele fez a opção de ficar em casa, de morrer como pobre. E nessa hora ele desceu da cruz e se colocou nas mãos do Pai, né? E já celebra a sua Páscoa, já está junto de Deus depois de tanto tempo de serviço prestado à igreja entre os irmãos, né? Entre os queridos de Deus. E por isso o seu lema, né? Servir, né? Estar entre os irmãos, ser como um deles. E foi esse é o grande legado, né, de Dom Cláudio para a igreja do Brasil, para a igreja do mundo. Ele tem uma responsabilidade, teve responsabilidades grandes dentro da igreja e respondeu isso com muita fraternidade, com muita humildade, com muito amor a Deus e a sua igreja. Dom Carlos, desse legado que a gente tanto comenta de Dom Cláudio, a gente vai ressaltar agora o último, não é? Que é este amor pelos povos originários da Amazônia, pela região da Amazônia. Ele deixou em março, recentemente, agora de 2022, essa comissão episcopal pastoral para a Amazônia. Qual era o amor, a dedicação dele para esta região do nosso país, tão importante para todo mundo? Ontem nos contava um detalhe muito interessante, nosso cardeal Dom Odilo, que ele disse para Dom Odilo que o sonho dele durante toda a vida como frade era trabalhar na Amazonas. E nunca teve isso, veio o episcopado, o cardinalato, e enfim. E depois, no tempo que ele poderia estar tranquilo, descansando, ele assume esse serviço. Era um homem teimoso, que trabalhou até o fim, né? E as suas opções durante a sua vida sempre foram muito claras. Sempre está do lado dos excluídos, dos mais pobres, e colocou em evidência, deu uma evidência tão grande para a nossa Amazonas, a presença de Dom Cláudio assumindo esse serviço, pedido pelo seu amigo, o Papa Francisco. Então ele é reconhecido, né, no último sínodo como redator do sínodo. Ele fez um trabalho que pôs em evidência toda a Amazônia, todos os povos originários, povos ribeirinhos, aqueles queridos e preferidos de Deus. E ele sempre manifestou durante toda a sua vida, o seu ministério, essa preferência, né, a mesma opção do Cristo. Para quem nos acompanha agora ao vivo com essa entrevista com Dom Carlos, nós estamos aqui na Catedral da Sé da Arquidiocese de São Paulo, Igreja Mãe. Aqui atrás de nós, portanto, está o caixão com o corpo de Dom Cláudio, um caixão muito simples. E um outro detalhe é que ele pediu para ser sepultado de uma forma diferente, não como de costume na cripta, aqui mesmo, embaixo da catedral, embaixo do presbitério. Ele não deseja ser enterrado na gaveta, mas sim no chão. Do pó ele veio e do pó ele quer voltar. Pois é, a gente se pressiona vendo o corpo de uma forma tão pobre. Aquele que viveu pobre, que viveu na sobriedade, que viveu sem nenhuma pretensão, que fez da sua vida um serviço, que foi um irmão entre os irmãos, ele também quer voltar. Como São Francisco, que no final da sua vida pediu para ficar desnudo e se colocasse sobre a mãe terra o seu corpo, que essa mãe que o gerou o acolhe de novo. Então esse é o desejo de Dom Cláudio, e
vai ser realizado o seu último desejo, ser colocado o seu corpo sobre a terra. Bom, para a gente encerrar, queria agradecer ao senhor, mas dizer, claro que a morte sempre é dor, não é? Mas quando a gente agradece pela vida de alguém que serviu a igreja, que fez a diferença em nossas vidas, a gente percebe também esse cheiro de perfume, de alegria, de gratidão a Deus. Esse é o sentimento durante esse velório para o sepultamento também de Dom Cláudio. Eu diria que é o cheiro do perfume da santidade, né? Aqueles que estão junto de Deus, que caminham com o Senhor, fazem a diferença na vida própria e por isso leva esse cheiro, esse odor, esse perfume de Cristo a todos. Dom Cláudio fez da sua vida isso. Esse é o seu grande legado, levar Cristo nas várias dimensões, nas várias situações, e por isso é um homem tão respeitado, querido e amado, e tantas manifestações de amor, de carinho e de oração pela sua vida, em agradecimento e pedindo por ele. Deus e Pai, por essa entrevista, sua bênção. Dom Carlos conversou com a gente, trazendo, portanto, um pouco mais desse legado, dessa mensagem especial, recordando Dom Cláudio Umes, falecido ontem. A gente continua aqui no Igreja em Saída. Na sequência, nós iremos trazer para você um telegrama enviado pelo Papa Francisco, lamentando a morte de Dom Cláudio e também a manifestação de outros religiosos e religiosas pelo Brasil. Mas agora, a repórter Rafaela Lourenço preparou para a gente um VT onde conta um pouco mais sobre a trajetória de vida deste homem de fé, de amor aos pobres. Desde os 17 anos de idade, Cardeal Dom Cláudio Umes dedicou a sua vida a Deus. A história com a Santa Igreja Católica reforçou sua vocação em 1952, ao ingressar na Ordem dos Frades Menores Franciscanos. Ordenado sacerdote em 1958, foi enviado a Roma, onde obteve o doutorado em filosofia já em 1963. De lá para cá, uma vida de adoração a Deus e dedicação aos mais necessitados. Dom Cláudio foi bispo coadjutor e bispo titular de Santo André, em São Paulo, e arcebispo das arquidioceses de Fortaleza, no Ceará, e de São Paulo. Desde o ministério episcopal, contribuiu nas dimensões do ecumenismo, dos leigos, da família, da cultura e, mais recentemente, na realidade da Amazônia, por vários anos à frente da pastoral operária. O cardeal participou de 2 conclaves, um que elegeu o Papa Bento XVI e o outro Papa Francisco, com quem teve uma forte ligação, inclusive influenciando na escolha do nome Francisco, ao abraçar o eleito e pedir um olhar pelos pobres. Além de ser prefeito na Congregação para o Clero por 4 anos, até 2010, período em que colaborou na Cúria Romana, Dom Cláudio dedicou os últimos anos impulsionando a atuação da Igreja na Amazônia, com resultados como o Sínodo para a Amazônia e a criação da Conferência Eclesial da Amazônia. Nós voltamos a falar aqui direto da Catedral Metropolitana de São Paulo, a igreja-mãe desta arquidiocese. Nosso programa hoje está repercutindo, após ontem o falecimento de Dom Cláudio Umes, cardeal, arcebispo emérito desta arquidiocese. Nós estamos aqui, o velório acontece, missa de 2 em 2 horas. O velório começou ontem às 19 horas, segue durante toda essa terça-feira e o sepultamento está marcado para amanhã. A missa de Exéquias, a última celebração, será às 10 horas da manhã. O Papa Francisco, como nós vimos na reportagem da Rafaela, era um homem que tinha muito contato com Dom Cláudio. Dom Cláudio participou do conclave que elegeu o Papa Francisco e sentava ao lado do cardeal Jorge Mário, cardeal argentino, e, como nós vimos,
Foi neste momento em que Dom Cláudio disse: não se esqueça dos pobres, e por isso Francisco guarda esta palavra no coração e escolheu o nome como Francisco para Papa. E o Papa enviou um telegrama na manhã desta terça-feira ao arcebispo aqui de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, lamentando o falecimento do cardeal Dom Cláudio. Na sua mensagem, ele destaca as preces pela gratidão a Deus pelos longos anos do seu dedicado e zeloso serviço, sempre pautado pelos valores evangélicos à Santa Mãe Igreja nos diversos encargos pastorais que lhe foram confiados. No final do seu telegrama, o Papa Francisco diz: me recordo do dia 13 de março de 2013, quando ele me disse para não se esquecer dos pobres. Nós, daqui a pouco, aqui teremos a missa ao meio-dia, presidida pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo, e, como eu disse, de 2 em 2 horas, outras celebrações de exéquias com corpo presente de Dom Cláudio. Nós seguimos com outras informações. Amanhã o Igreja em Saída também traz os detalhes do sepultamento que será na cripta aqui da Catedral. Nosso silêncio é respeito, mas também é prece de louvor a Deus por este homem que serviu à Igreja. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Um abraço para você.